Boa noite, irmãos. De dizer que eu estou um pouco nervoso, pastor, seria um pouco falar pouco. Nós estamos prestes a tratar hoje à noite um assunto que talvez eu nunca ouvi uma pregação numa igreja. Eu acho que é um assunto tão polêmico que talvez nós devemos pregar mais sobre o assunto. Eu não sei se nós temos medo de falar desse assunto, ou que talvez existe um problema em nossos próprios corações de pregar sobre o assunto, porque nós sabemos que iria nos convencer de alguma coisa que nós precisamos consertar em nossas próprias vidas. Mas quando foi dado esse assunto, pornografia, o que a Bíblia diz, eu vou ser bem honesto com os irmãos, bem honesto mesmo. A primeira coisa que eu fiz era ajoelhar e orar, pois é um assunto que eu diria que já atingiu a vida de cada homem aqui. Se não está atingindo, já atingiu. Está na hora que nós paramos de ter medo de falar do assunto e que nós tratamos o assunto da maneira que a Bíblia fala. E que nós hoje à noite damos um olhar interno e sério em nossas próprias vidas como homens. Este assunto está atingindo cada parte da vida da nossa sociedade. E infelizmente está arruinando muitas vidas. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos casamentos. Está na hora que nós tratamos o assunto. Eu agradeço pelo convite, pela confiança. Eu não mereço. Mas hoje à noite é uma noite de ser sincero e honesto conosco mesmo e com Deus. Porque se nós vamos resolver esse problema, se nós vamos começar realmente a tratar, consertar este assunto, nós vamos ter que ser honestos. Eu debatei comigo mesmo se eu deveria gravar e passar isso pelo Facebook. Eu orei bastante, duvidei, sentei, pensei, devo, não devo. Nem perguntei a nenhum dos pastores, justamente porque eu queria a vontade de Deus nesse assunto. Eu senti a paz de Deus de realmente passar isso, porque eu vi que realmente é um assunto que muitos precisam ouvir. E é interessante, enquanto estava sentado lá, quantas pessoas entraram para assistir hoje à noite. Eu nem sei quantos estão assistindo. Abram as suas Bíblias, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. E nós vamos ler a história que muitos conhecem. Muitas vezes nós pregamos e julgamos Davi pelo que ele fez. Nós falamos desse pecado tão grande, tão terrível que ele fez. Não apenas a adultério que ele cometeu, mas também de assassinar o marido da mulher com que ele adulterou. Mas pensando nesse assunto,
chamou a minha atenção algo importante sobre esse pecado de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 a 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ela se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar. Oh Pai, me ajude. Eu não tenho as palavras. Eu não sei exatamente como tratar esse assunto. Mas a Tua palavra tem. O Senhor tem. Nós caímos, Pai, nas Tuas mãos hoje à noite, e pedimos que o Senhor nos dê a misericórdia que precisamos nessa hora. Pai, que a Tua palavra saia hoje à noite, de acordo com a Tua vontade. Que nós hoje à noite avaliamos as nossas vidas e realmente nós fazemos uma examinação honesta, sincera, conosco e com o Senhor. E que hoje à noite decisões sejam feitas que vão mudar as nossas vidas e as vidas de nossas famílias, Pai. Pai, que nós podemos agradar o Senhor. E que o Senhor possa receber toda a glória. Pai, agradecemos que o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de toda injustiça. Oh Pai, tem misericórdia de nós hoje à noite. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar. Eu tenho algumas perguntas que eu gosto de fazer hoje à noite, falando desse assunto de Davi e seu pecado. E a primeira pergunta é essa: onde começou o pecado de Davi? Onde começou o pecado de Davi? Muitos, até eu já preguei, que o pecado de Davi começou porque ele não foi à guerra. Eu diria que isso ajudou ele, mas eu diria que isso não foi o início do pecado dele. Será que Davi, mesmo não indo à batalha, podia ter não pecado com Batseba? Claro que podia. Claro que podia. Será que mesmo fazendo aquela caminhada no terraço, na parte da tarde, Davi podia ter não pecado com Batseba? Absolutamente ele podia não ter pecado com Batseba. Será que mesmo fazendo aquela olhar, talvez nem querendo, ele podia não ter pecado com Batseba? Absolutamente. Davi viu pornografia. Concorda comigo? Sim, a mulher estava lá tomando banho. Será que ela estava tomando banho tudo vestida? Claro que não. E naquela distância ele não podia ter visto exatamente o corpo dela como estava? Obviamente sim, porque a Bíblia diz que ele perguntou: qual é essa mulher formosa, não foi?
O problema de Davi é quando ele viu aquela pornografia, ele queria mais. Despertou nele o desejo. E ele procurou mais. E a partir do momento que ele fez isso, o pecado iniciou. O pecado iniciou. Eu não diria que o pecado de Davi foi ele ficar fora da batalha. Ele deveria ter, mas ele não foi. Eu não diria que isso foi o pecado, que ele fez uma caminhada no terraço, e mesmo que viu a mulher tomando banho, porque ela não podia, ele estava andando e viu. Mas ele viu, gostou e queria mais. Queria mais. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 20, nós encontramos os versos que estão ali na tela. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A partir do momento que você e eu tomamos a decisão de arrepender dos nossos pecados e colocar nossa fé em Jesus Cristo, a partir daquele momento, não me pertence mais. Eu sou um templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. Fornicação é uma palavra bem interessante na Bíblia. A palavra fornicação vem da palavra grega porneia, que quer dizer prostituição, incluindo adultério, o ato sexual fora do casamento. Porneia. Interessante que a palavra pornografia seria bem similar. Seria bem similar. E eu faço a pergunta: você tem que cometer o ato físico para ser culpado do pecado? Não. Oh, não. Jesus Cristo falou em Mateus 5, 27 a 29. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira-o para longe de ti. Quantos de vocês precisamos atirar o olho, arrancar o olho e atirar longe? Não levanta a mão. Imagina. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Esse negócio de pornografia está levando muitos maridos, muitos homens, muitos pastores de cometer adultério sem fazer o ato. Devemos entender algumas coisas sobre pornografia. E a primeira dessas coisas é que muitas vezes a pornografia está associada com a alta idolatria, ou seja, a idolatria de si mesmo. Por quê? Porque pornografia é uma maneira fácil e também acessível de você exaltar a si mesmo. O ato sexual, Deus quer que seja, como o pastor Edilson explicou bem hoje à tarde, o ato sexual não é para o meu bem, é para o bem da minha esposa. Esse corpo não me pertence, pertence à minha esposa, e vice-versa também. Então, nesse caso, eu estou dando para minha esposa. Eu não estou querendo somente receber. Muitas vezes, nossos casamentos, o ato sexual tem virado apenas uma coisa para me satisfazer. Você quer saber por que Salomão teve 1000 mulheres?
Uma parte podia ter sido político, outro era o homem não podia controlar seu desejo. C.S. Lewis, se você não conhece quem ele é, um autor durante o início do último século, ele falou o seguinte, falando sobre essa auto-idolatria. Ele descreveu o mundo de fantasia sexual como um harém de esposas imaginárias. E este harém, uma vez admitido, trabalha contra um homem jamais saindo e verdadeiramente unindo com uma mulher real. Pois o harém é sempre acessível, sempre sérvil, chama por nenhum sacrifício ou ajuste e pode ser favorecido com atributos eróticos e psicológicos que nenhuma mulher real pode rival. No fim, elas viram apenas o meio através que ele cada vez mais se adora. O homem, quando ele entra na pornografia, não há mulher nesse mundo que pode comparar com as imagens, vídeos e tudo mais que você pode ver naquela pornografia. Se você acha, eu acho, e nós achamos que nós podemos mergulhar naquele mundo e daí achar desejo para nossa esposa depois, está se enganando. Está se enganando. É muito difícil. É muito difícil. Essa razão que ele disse fantasia, porque não é o mundo real. É um escape. É a razão que vira um vício para muitos homens. Porque uma vez que você pega o gosto, você vai querer mais. E mais pesado. E mais vezes. Envolve também a cobiça, pois estamos desejando algo ou alguém que não nos pertence. Cristo falou, cobiça, olhar com desejo numa mulher que não é sua. Agora eu faço uma pergunta. Quantos de vocês gostariam que suas mulheres, suas esposas ou suas filhas fossem olhados por multidões de homens, vezes após vezes após vezes, e pensado sobre suas esposas ou suas filhas do jeito que homens fazem quando estão olhando aquelas coisas? Quantos de vocês gostariam que suas mulheres e suas filhas fossem tratadas assim? E tem outro. E se suas mulheres estavam vendo homens nus do jeito que homens olham em mulheres? Quando começamos a pensar assim, faz uma grande diferença. Em Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Também pornografia é um ataque contra nossa própria alma. Contra nossa própria alma. E a alma é o que? A mente, as emoções e a vontade. 1 Pedro 2:11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Em que sentido isso? Porque quando nós aprofundamos, mergulhamos, entramos naquele mundo de pornografia, a nossa mente é escurecida com pensamentos diabólicos. As nossas emoções são cicatrizadas contra sentimentos verdadeiramente amorosos. Amor bíblico.
E além disto, a nossa vontade está escravizada para procurar satisfazer aqueles desejos carnais que aquela pornografia evoca, produz em nós. Muitas vezes, vira um vício na vida de um homem, uma dependência. É interessante, nós tratamos drogados, bêbados, mas quantos nós tratamos viciados em pornografia? Se você já tomou bebida, já ficou bêbado, você sabe o que estou falando. Você tomou um pouco, queria mais. Quando aquele efeito acabou, queria mais, porque gostou do efeito. Mesma coisa com drogas. Mas o problema é que aquele efeito é temporário. Passa. Então você quer mais, e mais, e mais pesado, e mais vezes. E quando você deixa para lá, o seu corpo sofre a falta daquela coisa. A pornografia é a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Em Gênesis 3, nós podemos ver o processo que aconteceu. Nós temos o entretenimento da mentira. Satanás chegou, Deus, você não vai morrer. Deus não falou que podia comer de tudo. Eva gostou da ideia. Daí a sedução da mentira, porque depois que ela pegou e comeu, ela levou para Adão. Adão come. Será que Adão estava confuso do que estava na mão de Eva quando ela chegou? Claro que não. Era uma sedução para ele. Ele viu e disse: ela tomou. Eu posso perder ela, eu posso perder Deus. Eu não quero perder ela, então comeu. E o fim era o que? O pecado agarrou e terminou com miséria, corrupção e escravidão. Toda a humanidade, toda a terra, todo mundo perdido. O mesmo processo é visto em Romanos capítulo 1. Vai para Romanos capítulo 1 comigo rapidinho. Romanos capítulo 1. Nós podemos ver o mesmo processo acontecendo. E a gente vê hoje em dia a razão que o mundo está do jeito que está. Romanos capítulo 1. Veja o verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Verso 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Verso 28. E como eles não se importaram de conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. O processo é bem claro. Começa a obscurecer, entregue às concupiscências, Deus abandona e finalmente Deus entrega. Eu falei tudo isso porque as próximas coisas que eu vou falar vão chocar algumas pessoas. Eu tenho que mostrar o lado ruim. Nós precisamos despertar e ver realmente o problema. E veja aqui, Brasil, hoje, ou de acordo com as estatísticas do ano passado, de um site pornográfico, disse que Brasil está no 10º lugar de todos os países que estão em busca de pornografia.
Mas Brasil é uma das nações que mais busca por vídeos com travestis. Sendo que esse tipo de busca por aqui no Brasil é 84% maior do que no restante do mundo. E vale lembrar que o Brasil é um país que mata mais travestis e pessoas transexuais, mas é o povo que mais está em busca desse tipo de vídeo. Em 2014 e 2016, o grupo Barna nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa voltada para o mundo cristão, que encontrou que cerca de 68% dos homens que frequentam igrejas acessam alguma forma de pornografia regularmente. Agora entende o que isso significa. Nós temos 6 jovens aqui, homens aqui. Vocês 6 levantam, por favor. E daí, vocês 4 por trás de Pastor Dilson. Levantam, por favor. Vocês 4 sentados por trás de Pastor Dilson. Levantam. Fiquem em pé, pastor também, Pastor Luiz. Certo? Pastor Dilson pode ficar. Nós temos 10 homens aqui. Não, 11 homens, né? Desculpa, 9 homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O pastor tem que levantar também. 10. Agora veja o que eu vou fazer. Eu quero que Pastor Dilson, Pastor Luiz e Moisés sentam. Dos 10, os 7 estão assistindo, procurando pornografia. 7 em 10. 7 homens em 10 dentro das igrejas, Pastor Humberto. Dentro das nossas igrejas, 7 homens em 10 regularmente estão procurando pornografia. Agora pode sentar. Eu não estava apontando vocês porque eu não sei nada. Se Deus atingiu, é entre você e Deus. Mas o que eu estou mostrando, gente, isso é chocante. E essas estatísticas são 2 anos já velhos. É mais acessível hoje ou menos acessível hoje? Esse estudo foi encomendado por Josh McDowell, que é conhecido lá nos Estados Unidos. Segundo esse material, entre os jovens de 18 e 24 anos, 66% dos cristãos procuram ativamente por pornografia, sobretudo na internet. 76% dos jovens entre 18 e 24 anos. Além disso, 49% afirmam, quase a metade afirmam saber que todos ou a maioria dos seus amigos estão fazendo a mesma coisa. No início desse mesmo ano, esse grupo também divulgou o seguinte: 14% dos pastores mais velhos e 21% dos pastores mais jovens lutam contra a pornografia. Graças a Deus, a porcentagem é menor entre os pastores. Mas me desculpa, ainda isso é mais do que deve. Onde está a nossa vergonha? A mesma pesquisa indicou 57% dos pastores e 64% dos pastores de jovens que participaram do estudo disseram que já tinham lutado com a pornografia no passado ou ainda estão lutando com ela. Pegou?
Pastor James pregou hoje pela manhã o problema. Uma das sintomas. Mais da metade, 55% desses mesmos pastores admitiram que vivem constantemente com medo de serem descobertos. O primeiro ministério que meu cunhado participou, ele teve que sair porque ele encontrou o pastor mergulhado agora porque você está no modo avião. Mergulhado na pornografia. Agora, não tem problema. Passou. Gente, essas estatísticas estão alarmantes e tristes, mas o que é mais triste ainda é que essa pornografia está crescendo entre as nossas mulheres e mais ainda entre nossos jovens. Não está restrito apenas para os homens. Está levando mulheres a tomarem atitudes fora da natureza. Nossos jovens estão mergulhando nisso mais cedo que devem, estão virando viciados nessas coisas. Você acha que você pode, Pastor Humberto, parabéns sobre a sua filha e o celular. Todos os meus filhos já sabem, não vai tocar em celular até pelo menos seus 15 anos de idade. E mesmo assim, tem duas regras. Primeiro, qualquer hora eu posso pegar seu celular, eu posso olhar no seu celular, eu conheço a sua senha e eu vou saber o que está passando no seu celular. E se eu encontrar alguma coisa que não deve, você já perdeu. Agora, mas pastor, isso é injusto. Não é injusto. Sabe quem tem a senha do meu celular? Minha esposa. Ela tem direito a qualquer momento pegar aquele celular e olhar, fazer tudo que ela quer fazer no meu celular. Homens, se você tem uma senha do seu celular que sua esposa não sabe, arrepende do seu pecado e conserta. E vice-versa, se ela tem que você não tem acesso. Nós somos doidos se nós achamos que nossos filhos estão usando seus celulares e não estão dentro desse negócio. É tão fácil hoje em dia. Webster. Porque quando nós começamos a falar sobre pornografia, todo mundo diz, imagens nuas, pastor. Não toque em mim, não. Webster define pornografia como arte ou literatura obscena. E você vai dizer, mas pastor, o que isso significa? Agradeço que você perguntou. O Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos definiu material obsceno em 1973. Isso foi antes ou depois da Revolução Sexual e antes dos nossos dias. Mas eles colocaram a definição de material obsceno. Eu gostei. Enquanto aplicando padrões comunitários contemporâneos e tomando como um todo algo que a pessoa comum consideraria apelar ou interessar ou ao interesse lascivo. Essa definição é bem aberta, pastor, porque hoje em dia a comunidade diz que nada disso é obsceno. A obra ou material retrata ou descreve conduta sexual em uma forma notoriamente ofensiva, como definido especificamente de acordo com a lei estadual aplicável. Ou 3, a obra como um todo falta valor sério de literatura, arte, política e ciência. Agora eu defini a palavra mais básica para todos nós. Pornografia explícita. Alguém lutaria comigo se pornografia explícita é obsceno? Não, é obsceno. Mas também
imagens não explícitas, mas que invocam uma resposta erótica em você. Tem muitas imagens na internet, na televisão, em filmes e outras coisas assim. Não é uma mulher nua, mas uma mulher com pouca roupa, que não deixa nada à imaginação. E o homem está ali olhando. Que coisa bonita. Pornografia. Porque invoca em você um sentimento, uma resposta que só cabe para sua esposa. Pastor Edilson não podia ter falado melhor hoje à tarde sobre o assunto. Qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer filme, qualquer coisa que leva você a reagir como Davi reagiu. Também é pornografia, gente. Salmo 101, verso 3. Cada homem deve avaliar a si mesmo. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Agora, geralmente, quando o homem está mexendo com pornografia, ele está mexendo por causa do lugar onde ele quer chegar. Masturbação. Pastor, vamos ser honestos. Vamos ser sinceros. O único lugar para o ato sexual está onde? Com a sua esposa. Você e ela, sozinho, juntos, satisfazendo um outro. De qualquer outro meio, jeito, está fora do padrão bíblico. Deus criou um homem com desejo sexual. Em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que isso iria acontecer? O passarinho iria trazer o bebezinho para Adão e Eva? Não! Você teve um homem perfeito, uma mulher perfeita. Será que não desejavam um ao outro? Deus disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Não eram animais? Seres humanos. Deus abençoou o casamento e o relacionamento sexual unicamente dentro do casamento. Em Provérbios capítulo 5, versos 15 a 21. Vai comigo, por favor. Provérbios 5, versos 15 a 21. Nós muitas vezes queremos fechar, botar nossa gravata e dizer que nós somos tão puros. Você deve ler um pouco da Bíblia e ver algumas coisas que estão na Bíblia, e você deve entender que Deus quer que dentro do casamento você tenha uma vida sexual saudável, sadia e que agrada os dois. Provérbios 5, 15 a 21. E sabe alguma coisa? Pornografia não entra, pornografia não ajuda, pornografia só impede, quebra e mata. 15 a 21. Todos os dias do oprimido. Peraí, eu estou em 15, esse é o meu problema. Você estava em 5 e você estava dizendo: Pastor Joel, o que está lendo? Agora vamos lá. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. E você vai dizer:
Que isso tem a ver com o ato sexual, pastor. Continue lendo. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído. Quanto tempo? Perpetuamente. Ou você começa a mexer com pornografia, sua mulher vai ter uma grande dificuldade de satisfazer você perpetuamente, de atrair você. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Esse contexto está tratando aqui, gente. Eu acho que não tem briga. E interessante é que esse ato, esse relacionamento sexual só é legítimo dentro do casamento legítimo. Não nesse negócio de, estamos amigados, pastor. Esse aqui não é casamento legítimo. Verdade. Não é casamento legítimo. Eu não me importa o que o governo diz. A Bíblia diz que não é. Só dentro do casamento. Hebreus 3 e 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Cantares, capítulo 4, verso 5. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos de gazela, que se apacentam entre os lírios. Vai até Cânticos, capítulo 7. Pastor, estava pregando a minha mensagem e dou graças a Deus. Confirmava mais ainda que nós estávamos no lugar certo. Quão formosos são os teus pés dos sapatos, ó filho do príncipe. Qual foi a última vez que você olhou nos pés da sua esposa e você disse, que beleza, que coisa bonita. Os contornos de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda a que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus seios como dois filhos gêmeos de gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como as piscinas de Hesbom, junto à porta de Bat-Rabim. O teu nariz como torre de Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo. Cuidado de chamar a cabeça de sua mulher um monte. E os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas galerias. Só porque está aqui escrito não quer dizer que você deve falar exatamente assim para tua esposa. Isso foi dentro da cultura judaica, tá certo? Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Quando foi a última vez que você falou assim para sua esposa? Mas qual foi a última vez que você olhava em alguma imagem pornográfica e pensava assim sobre a mulher ou a filha de um outro homem? Um dos problemas muitas vezes é que nós não estamos olhando nossas esposas como Salomão. Nós não estamos falando para ela quanto ela é bonita.
os efeitos de pornografia são letais. Cria uma dependência que enfraquece o crente individual. Vai para Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O vício, a dependência, a escravidão que a pornografia cria é uma coisa tão difícil de sair. Nenhum crente deve estar. Mas infelizmente as estatísticas demonstram outra coisa. Verso 13, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Nós precisamos servir as nossas esposas pelo amor. Número 2, causa um rompimento na união, uma só carne, que mata casamentos. Em 1 Coríntios capítulo 7, 1 a 5, nós temos isso descrito. Paulo falou daquela união, de uma só carne. E muitas vezes nós estamos causando em nossas próprias vidas, mesmo não uma separação fisicamente falando, mas uma separação emocionalmente falando, com nossas esposas, por causa de mulheres estranhas, em imagens, em vídeos e coisas assim. Número 3, gera uma distorção que escurece a mente cristã. Já falamos em Romanos capítulo 1. Sabe uma das razões que muitas igrejas e muitos homens não querem servir a Deus? Não querem ir à igreja? Não querem ler a Bíblia? Porque quando você está mergulhado em pecado, a sua mente está escurecida. Agora, chegamos à pergunta hoje à noite. Como podemos superar, sair e manter puro? Pode ser que alguns precisem de Cristo. Pode ser que alguns precisam de Cristo. 1 João diz que aquele que habitualmente está pecando não tem. Não tem. Muitas vezes a única maneira de sair disto é admitir que é um pecador perdido, arrepende do seu pecado e colocar sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Mas também os salvos podem ter problema com isso. E como é que nós vamos tratar? Primeiro, identifique que você tem um problema. Admite a si mesmo, admite a Deus. Identifica que você está pecando contra Deus, está pecando contra sua esposa, e você precisa ajuda e precisa sair e não pode mais ficar dessa situação. O que aconteceu com Davi? Davi tentou esconder, Davi tentou matar, ou matou Urias. Davi tentou fazer tudo para esconder seu pecado. E o que aconteceu com ele? Natan chegou e disse: tu és o homem.
roubou a ovelha do seu vizinho? Tu és o homem. E Davi mostrou arrependimento imediatamente. Uma das razões que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus é porque quando foi enfrentado com o seu pecado, ele respondeu, ele reagiu biblicamente. Salmo 51 é um salmo que revela o coração quebrantado de Davi, chorando. Oh Pai, me perdoe. Onde está nosso choro? Onde está a nossa identificação? Onde está nosso arrependimento? Onde está a nossa admissão a Deus que nós estamos pegando contra Ele e contra nossas esposas? Onde está? Identifica o problema e responde apropriadamente. Como? Arrepende. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e purificar de toda injustiça. Gente, irmãos, devemos arrepender. Terceiro, faça uma aliança com seus olhos. Vai para Jó, capítulo 31, por favor. Eu vou correr. Nosso tempo está acabando. Mas eu não posso descartar um processo que deve ser feito. Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31, versos 1 a 12. Veja como Jó fez aliança com seus olhos. Jó 31. Se você tem costume de marcar na sua Bíblia, marque essa passagem e leia, releia. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Jó identificou o impacto Ele identificou o impacto. Você pode identificar o impacto de pornografia? As mãos seguem o coração, que segue os olhos. Entende alguma coisa, homens? Tudo que você já viu, ouviu, saboreou, está gravado aqui e nunca, jamais sairá. Está aqui. Está aqui. O efeito, ele disse, seria letal. Para ele,
para sua mulher, para sua família. É interessante que a mulher consegue aguentar e perdoar a traição do homem vezes após vezes, após vezes, após vezes. Mas deixa a mulher trair seu marido. Não é? Nós esperamos que nossos esposos vão, ele é um homem mesmo. Mas se nossas mulheres fizessem algumas das coisas que nós fazemos, já descartamos. Quarta, se dedica a andamento espiritual que controlará a carne. Falamos disso ontem. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscência quer dizer o quê? O desejo da carne. Mais que nós mergulhamos na palavra de Deus, mais que nós mergulhamos no estudo da palavra, no serviço a Deus, na obra de Deus, de viver como devemos e andar com Jesus Cristo como devemos, menos efeito a carne terá em nossa vida. É aquela ideia de você perder o gosto. Ontem à noite eu tomei um pouquinho de Coca-Cola que eu não tenho tomado em semanas, meses. Não tenho gosto para aquele negócio mais. Muitas vezes o homem não consegue libertar porque ainda ele está com a mão e o olho naquela coisa que só está agradando, alimentando a sua carne e não seu espírito. Procura contabilidade com um irmão espiritual se for necessário. Coisa mais difícil para nós. Mas seria bom. Se você não consegue soltar, você não consegue, procure alguém que tenha a senha do seu celular. E qualquer momento pode dizer, irmão, e aí, o que tem no celular? Irmão, como é que está? Muitos de nós não queremos um irmão para com quem nós podemos ser contábeis, porque sabemos que nós não realmente vamos seguir. Mas quando tem alguém que chega e diz, está tudo bem? Você está conseguindo? Deus está ajudando? Você está deixando Deus trabalhar na sua vida? Antes da Segunda Guerra Mundial, em 1938, a Inglaterra optou por uma estratégia de apaziguar Hitler, em vez de guerrear contra ele. Winston Churchill, que não era ainda o primeiro-ministro, falou o seguinte para o parlamento naquela época: vos tem sido dado a escolha entre guerra e desonra. Vós tendes escolhido desonra e vão ter guerra. A história confirma que as palavras dele foram proféticas. Vocês sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Hitler invadiu muitos territórios, matou muitos judeus e muitos homens e crianças, recusando de lutar. Uma batalha honrável pode criar uma paz falsa e temporária, mas a longo prazo só vai custar caro. Adiando uma batalha necessária pode acabar com uma guerra
devastadora. A guerra que precisa ser lutada. Eu fui desafiado de ser um desses homens que guerreia contra. Hoje à noite, baixe a cabeça, por favor, e feche os olhos.